claro que exigiria de nós uma presencialidade, né? Nós teríamos como trabalhar de forma muito mais qualificada se nós estivéssemos de forma presencial. Começar me apresentando, né? Eu sou Ivo Lavor. Atualmente, eu trabalho como palestrante, tanto da área da educação, como também do tema inteligência emocional nas empresas. Então, normalmente, quando eu trabalho com empresas, sempre estou voltado para esse tema, que é um tema que eu estudo desde 2016. A minha formação, eu tenho uma formação em Direito, outra em Pedagogia, tenho um mestrado pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e também tenho outras formações na área de desenvolvimento humano, como hipnose, inteligência emocional, Master Coach, Coaching, PNL, entre outras formações da área de desenvolvimento humano. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, é a parte do desenvolvimento humano. Até porque, gente, para que nós não fiquemos somente com minha fala monossocrática, eu gostaria que algum de vocês pudesse me dizer o que vocês entendem por inteligência. Tem alguém aí que poderia dizer, olha, inteligência para mim é isso. Não é o conceito que está no livro, não. É o que você entende por inteligência. Por favor, algum voluntário aí para nos prestar nessa colaboração nesse momento. Alguém gostaria? Pode ligar o microfone. Eu acho que tá mais voltado para o conhecimento, né? Inteligência e tudo, que você conhece e tudo. Pronto. Muito bem, parabéns. É a Elaine, não é? Isso. A inteligência, ela está sempre voltada para a questão de conhecer, né? E quando se fala de inteligência, sempre me remete à ideia de você olhar para dentro. Então, a inteligência tem a ver com você se concentrar em olhar para uma área central, para dentro. Quando alguém quer desenvolver alguma tecnologia e ela faz uma pesquisa, tá passando um helicóptero aqui, tá? A pessoa se concentra numa determinada área. Inclusive, gente, o recorte do conhecimento para que ele se torne, na verdade, ciência, é preciso que ele tenha uma área de abrangência, que ele tenha um objeto, que ele tenha uma metodologia, né? E a partir de então, nasce ali posições sobre aquele objeto, né? Então, aquela concentração que se deu sobre aquele fato, sobre aquela área, sobre aquele espaço, pode ser chamado de inteligência. E quando se trata de inteligência ligada às emoções, né, ligada às nossas emoções, ligada ao ser humano, nós poderíamos dizer que a inteligência é esse olhar que nós nos permitimos de nos voltar para dentro de nós mesmos. Então, assim, de acordo com a psicologia e com a psiquiatria e outras ciências, nós viemos aqui na Terra para melhorar. Não sei se vocês concordam com isso, mas há algumas ciências e até a própria religião, né? Quem tem religião tem essa afirmativa também. Nós viemos aqui na Terra para melhorar. E alguns, e eu compartilho dessa crença, não sei, vocês, alguns seres humanos acreditam que nós somos diferentes dos animais, evidentemente, porque nós não perecemos como eles, né? A história dos animais finda com a sua morte e ali o animal pereceu, voltou a ser pó, né? Voltou para o pó da terra e se reintegrou aos elementos ali da natureza. Já o ser humano, ele fica na memória, o ser humano ele impacta, ele tem uma história e ele também tem uma responsabilidade, né, de trabalhar o seu entorno. Eu estou aqui
com colaboradores, com pessoas que trabalham numa empresa, e até eu conversando com a Edna, né, e com o pessoal lá de Altaneira, no Ceará, e aí nós conversávamos a respeito dessa palestra, né, desse conteúdo, e uma das abordagens que eu gosto de fazer é que nós não estamos falando apenas do profissional. O tema é aqui, ó, inteligência, relações de trabalho e inteligência emocional. Mas nós só teremos a inteligência emocional, nós só teremos saúde profissional se todas as áreas da nossa vida elas estiverem alinhadas. E quando eu falo de áreas, estou me referindo aos seus relacionamentos, e aí vai envolver com o cônjuge, quem é casado, com os pais, para quem ainda tem pai e mãe, com os filhos, para quem tem filhos, com os irmãos, com os parentes, ou mesmo com os seus amigos, com a sociedade. Então, nossos relacionamentos interpessoais precisam estar alinhados para que nós tenhamos uma certa performance no nosso trabalho. Do mesmo modo, também a nossa vida espiritual, a nossa alimentação, o nosso sono, a nossa atividade física, enfim. Nós somos um ser muito complexo, né? E para que possamos desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, nós precisamos parar um pouquinho as nossas atividades para nós olharmos para dentro, né? E é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos olhando para dentro. E aí, pessoal, eu quero que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Se assim desejarem, beleza? Eu acredito que você deve se considerar uma pessoa inteligente, mas eu vou fazer essa pergunta para você e você faz aí a sua reflexão, né? Você se considera uma pessoa inteligente? Poderia dar, será que nós poderíamos dar inteligência às nossas emoções? Hoje em dia está se falando muito sobre inteligência artificial, né? E inteligência emocional. Deixa eu inquietar aqui vocês. Normalmente, quando a gente tem um problema de saúde ligado ao corpo, seja uma enfermidade na pele, seja uma dor de cabeça, seja uma febre, nós procuramos o médico. Agora, quando a gente tem uma tristeza, quando a gente tem uma baixa performance nas emoções, normalmente nós não nos permitimos a nos tratar. Eu acho que sua vida não é diferente da de muitos. As emoções, mesmo elas sendo muito importantes, nem sempre ganham a nossa maior atenção. Concorda comigo? Sim ou não? Pode falar aí. Sim, Não é verdade? Mesmo elas tendo essa grande importância, veja só, gente, algumas correntes ligadas ao desenvolvimento humano, para explicar melhor assim, o ser humano, se utiliza de metáforas. E uma das metáforas que se usa para a emoção é que a emoção está ligada à criança. E a emoção também, ela é como se fosse um leão. Eu acho que, mesmo que você não conheça um leão, pessoalmente, você já viu um leão na TV, você já viu um vídeo, né, de um leão, você sabe que o leão, ele vai. Né? O leão, ele mesmo temendo, ele vai. Já fizeram algumas pesquisas no leão, o leão, ele tem medo. Não é que o leão não tem medo. O leão tem medo e vai. Gente, o medo é uma emoção? É. Então, o medo é uma emoção, a tristeza é uma emoção, a alegria é uma emoção, uma euforia é uma emoção. Então, a gente precisa saber lidar com essas peculiaridades nossas. E nem sempre a gente para olhar, né, para essa questão tão importante, já que elas são muito decisivas nas nossas vidas. Eu citei o exemplo do leão, porque, assim, para que a gente possa realizar alguma coisa, a gente precisa das emoções.
Ninguém faz nada com o conhecimento. O conhecimento alinha como a gente vai fazer. Mas o operar, a ação em si, é tudo emoção ali. A emoção faz você se levantar, a emoção faz você estudar, a emoção faz você ir dormir, a emoção faz você descansar. A emoção, ela nos mobiliza para estarmos fazendo as nossas realizações. Então, como a emoção ela é muito importante, nós precisamos trazer o alinhamento. Então, o que é, portanto, aí a terceira pergunta que eu coloquei para vocês, né? O que é inteligência emocional e como é que eu posso obtê-la? Durante a nossa discussão aqui à tarde, vou até me policiar aqui no tempo, tá certo? Nós estaremos falando sobre isso, sobre inteligência emocional. Veja, eu citei o exemplo do leão. Nós temos o leão e nós temos o rato. São duas metáforas ligadas à ação humana. O rato, ele está mais ligado ao conhecimento, está mais ligado à informação. Para vocês terem uma ideia, o rato ele não age sem planejar. Então, o rato, para ele fazer uma empreitada na vida dele, ele planeja, ele arquiteta, porque ele é considerado um animal super inteligente. Mas nós, seres humanos, temos as duas coisas. Nós temos os elementos do rato, esqueça as coisas negativas do rato, tá? É só a questão da inteligência. Né? Que o rato é um roedor horroroso e que a gente quer a distância dele, né? O rato seria o nosso lado de buscar a informação para que a nossa ação ela seja alinhada para o nosso desenvolvimento. Ora, 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 se eu quero bons resultados na minha vida pessoal, se eu quero bons resultados na minha vida pessoal e eu não os estou tendo, eu preciso estar olhando para os fatores que estão impedindo isso. E pode ter certeza que esses fatores estão ligados às nossas emoções. Então, assim, sem o leão a gente também não vive. Porque o leão ele vai, o leão ele age, o leão ele se mobiliza, o leão ele faz, tá? Agora, fazer sem também a informação, sem o conhecimento, você vai fazer de forma deficitária e não vai obter o resultado que você gostaria de ter. Muita gente diz assim, eu trabalho, 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 trabalho e eu não tenho conseguido nada. Será que o sentido da vida é pagar boletos? Né? Talvez não, tá? A nossa vida não é pagar contas e pagar boletos. Talvez o que está faltando em nós é uma mobilização para um olhar para dentro de nós sobre aquilo que nós podemos fazer na transformação das nossas vidas. Então a gente vai aprender basicamente o conceito hoje de inteligência emocional, né? Que conceito é esse? E, claro, eu trarei para vocês algumas ferramentas de como obtê-la, né? Gente, e quando a gente está falando de inteligência emocional, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de coisa construída paulatinamente, ou seja, diariamente. Como diz a frase aqui do Confúcio, né? Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Às vezes, nós queremos resultados rápidos, num pequeno espaço de tempo, e nos mobilizamos para ter esses resultados e não os conseguimos. Porque você faltou nesse processo a parte do rato, a parte da informação, para você ligar a informação à emoção, e quando você tiver uma raiva, e quando você tiver uma grande emoção, você saber lidar com ela, não é? Então, nós vamos aqui discutir sobre isso, para que a nossa vida esteja mais alinhada possível, no sentido de termos a inteligência emocional. Professor Ivo, e o que é uma emoção? Né? O que seria uma emoção? O conceito científico é que emoção é um fenômeno. O que é emoção? É um fenômeno biopsíquico.
Ou seja, é ligado à nossa biologia e é ligado à nossa psique. Eu acho que vocês têm lembranças de quando vocês eram crianças, sim ou não? Pelo menos o sim vai rolar. Sim. Né, Caio? Nós temos lembrança de como nós éramos quando éramos crianças. E deixa eu trazer para você uma inquietação. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos menos medo. O medo, na verdade, é uma emoção muito ligada à psique, que quem coloca o medo em nós é o adulto. Mas a criança, ela não tem medo de um sapo, a criança não tem medo de uma cobra, a criança não tem medo de um leão, a criança não tem medo, porque a criança, ela se mobiliza, ela faz. E o adulto, muitas vezes, né, fica cheio de crenças, e essas crenças vai limitando você de fazer aquilo que você deveria fazer. Eu não estou dizendo que a gente tenha que ser uma criança, mas que nós temos que acessar, muitas vezes, a nossa criança para fazer algumas coisas, isso é uma verdade. Então, existem momentos na vida que a gente tem que acessar a nossa criança. E eu quero refletir sobre isso para trazer para vocês o conceito de emoção. Então, o que é uma emoção? A emoção é esse fenômeno que está muito ligado à nossa biologia e à nossa psique. Ora, quando a gente tem, digamos que você vai numa rua e você é um adulto e você vê um cachorro que ele aparentemente está rosnando para você. Diante de um medo, gente, a gente só tem 3 opções. Você sabe quais são as 3 opções do medo? O medo, ou você paralisa, ou você corre, ou você vai para cima, para resolver. Você só tem essas 3 opções. Então, a vida, ela vai nos proporcionar sempre situações como essa, como você está num corredor e um cachorro vai lhe pegar. Existem coisas que a gente diz assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Não é? Então, quanto mais você para você olhar para você se concentrar a ter mais autoconhecimento, conhecer quem é você, mais possibilidades você terá de ter um bom desenvolvimento. Então, a emoção está sempre ligada a esses fenômenos. A emoção é o medo, a emoção é uma alegria, a emoção é uma raiva, é um sentimento. Então, as emoções somos nós. Gente, o que me mobilizou a estar aqui com você foi uma emoção. Só que se eu tivesse só a emoção e não tivesse o conhecimento para falar com vocês, eu estaria falando besteira. Então, assim, note que na vida a gente vai sempre precisar da informação e precisar também estar alinhado à informação. Porque quem tem informação para guardar debaixo do braço, para escrever e engavetar, e não se mobiliza a fazer nada, eu vou dar um exemplo da vida muito prática. A gente sabe, por exemplo, isso é uma informação muito importante, que não pode deixar a torneira ligada enquanto a gente está escovando os dentes. É uma informação relevante que todo mundo fala, na escola, na televisão, na rede social. Nós sabemos disso. Mas se a gente souber e não desligar a torneira enquanto está escovando os dentes, nós estaremos contribuindo para o planeta, pelo menos numa ação mínima? Sim ou não? Claro que não. Né? Então, assim, em todos os momentos da vida, você vai tendo a oportunidade de ligar o conhecimento àquilo que você estará desenvolvendo. Eu vou aqui trabalhar com vocês como é que eu posso ter emoções inteligentes. Ou melhor, como é que eu posso dar inteligência às minhas emoções. Lembre-se, porque a emoção é como um leão. A emoção é como uma criança. Então, a criança, ela não reflete, ela não pensa, ela simplesmente vai.
Mas quantas e quantas vezes nós não desejamos ser uma criança porque a gente gostaria de ter coragem de fazer o que a gente gostaria de fazer, mas a gente não faz, porque nós agora somos adultos e pousamos de politicamente correto. É aí que você precisa da dosagem para você saber em que momentos se utilizar daquela emoção que está chegando para você fazer. Vou dar só um exemplo aqui. Todo mundo aqui que trabalha com equipe, seja no escritório, seja na escavação, seja na mata, em qualquer lugar que você trabalha com pessoas, você precisa entender que as pessoas elas são diferentes. E que todos os dias nós precisamos respeitar essas diferenças, não é verdade? E as pessoas elas acordam ruim, elas acordam alegres, elas acordam infelizes. E essa é a vida. Então, assim, para que nós possamos estarmos cada vez mais alinhados ao projeto no qual nós estamos envolvidos, nós precisamos controlar as nossas emoções. Ah, tudo que eu penso, eu falo. Ah, eu tenho um pavio curto. Nós temos crenças de que somos uma coisa e que temos que ser aquilo para o resto da vida. Na verdade, existe uma frase bem interessante que diz assim: nós somos a unção que nós queremos ser. Se aquilo que eu repetidamente sou está atrapalhando o meu projeto maior, eu posso repensar. Porque comportamento não é caráter. Comportamento pode estar ligado à crença, alguém colocou em você aquilo como uma verdade absoluta, e você pode ressignificar, mudar o seu comportamento em prol de um projeto maior. Deixa eu avançar aqui, que o tempo está passando, né? Então, assim, em outras palavras, olhe para essa imagem aqui que tem essa pedra. Olha que massa. Isso aqui nos dá uma ideia de equilíbrio. Então, inteligência emocional, em outras palavras, seria esse equilíbrio entre razão e emoção. Eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas uma certa vez, Jesus Cristo estava no templo, e ele chegou lá no templo e encontrou pessoas vendendo, cobrando, fazendo tudo o que não deveria fazer dentro do templo. Veio em Jesus uma raiva. E a raiva mobilizou. A raiva é uma emoção. Aí ele pegar um chicote e açoitar os cambistas e os expulsarem do templo. Uma atitude muito diferente da que a gente viu nesse personagem, que a gente conhece na história, né? Em outras ocasiões. Que ele, inclusive, se permitiu a entregar-se numa morte de cruz, né? Mas veja, o que eu estou querendo aqui trabalhar com vocês é que todas as emoções são importantes. Não é que a gente não pode ter nunca raiva. Ah, quem tem raiva é uma pessoa ruim. A raiva, ela também nos mobiliza. A tristeza também nos mobiliza. A alegria, ela também nos mobiliza. Mas a alegria também é vulnerável. Não tome muitas decisões enquanto você estiver alegre. E também não faça promessas enquanto você estiver feliz. A pessoa que está feliz, ela faz um monte de promessas. E depois, para cumprir, vai ser complicado. Então, a ideia, gente, é você saber dosar o quanto a raiva me impossibilita ou ela me prejudica. Então, se a raiva está me fazendo ser uma pessoa iracunda, que responde a todo mundo de maneira ríspida, certamente a raiva, nesse sentido, está fora de dosagem. Mas a raiva, para eu cavar um buraco, é excelente. Porque ela me mobiliza para eu ter mais força para cavar um buraco. Entendeu? Para rasgar um papel, para queimar uma coisa. Então, todas as emoções, elas são importantes. A ideia aqui, a sacada, pessoal, é para que a gente esteja sempre ligado.
ligado, entendeu? Para que tenhamos sempre o equilíbrio entre razão e emoção. Gente, esse é o considerado, né, o pai da inteligência emocional. Na verdade, ele não foi o único cientista que trabalhou esse tema, mas ele foi o responsável, Daniel Goleman, né? Daniel Goleman, ele foi o responsável de disseminar esse tema por todo o mundo e também de possibilitar que outras pessoas debruçassem sobre essa temática, né? E considerassem mais a importância desse conceito. Então, ele foi um respeitado, ele ainda é, né? Ele está ainda na ativa, respeitado psicólogo, e com um conjunto de autores, eles chegaram à conclusão de que seria possível que nós tivéssemos um certo controle sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é que a gente controla a emoção simplesmente vem. Nós controlamos os efeitos. Eu não vou deixar de ter raiva. Eu não vou deixar de ter tristeza. Eu não vou deixar de ter alegria. Eu não vou deixar de ter as emoções, entende? Mas eu preciso saber o quanto essa emoção ela está deixando de me dar possibilidades. Porque também a pessoa felizinha demais, alegre demais, em demasia, pode, em alguns contextos, prejudicar ali os relacionamentos. Porque ninguém vai entender quanta felicidade é essa. Não é que você vai passar a ser triste, mas a demonstração disso será menor no sentido do projeto fluir. Eu estou sendo claro, pessoal? Tá beleza aí o negócio? Sim. Sim. Ok. Beleza. Muito obrigado, gente. Eu trouxe aqui esse conceito de sucesso porque eu acho que todos nós queremos ter uma vida de sucesso. E uma vida de sucesso, ela é mais possível, né, quando eu desenvolvo a inteligência emocional. Eu digo mais uma coisa para vocês, gente. A inteligência emocional, ela chega a ser tão importante que se sobressai até a própria intelectualidade. Ou seja, nós temos pessoas que conhecem muito, que sabem sobre tudo, ou sabem muito sobre uma área, mas se você colocar ela em determinado contexto, ela não vai produzir, porque falta nela inteligência emocional. Não vai saber se relacionar, não sabe se comunicar, não se mobiliza, procrastina. Eu acho que quando a gente acorda de manhã, nem todo mundo acorda já querendo levantar. Mas quando você levanta e vai, por exemplo, fazer uma caminhada e termina a caminhada, você se sente recompensado, sim ou não? Poxa, eu sou massa, eu sou um herói, eu consegui fazer isso. Eu estava deitado numa cama, né? E eu consegui fazer uma caminhada. Eu sou topzera. A gente consegue muitas vezes isso. Porque de manhã a gente não vai ter sempre aquele ânimo. Então, na verdade, o que eu estou trazendo agora para vocês é o seguinte, que nós precisamos estar olhando para as nossas emoções no sentido de valorizar a importância de cada uma delas. Tá certo? E aí, para a gente ir para a linha de fechamento da nossa reflexão, vamos agora saber como é que eu posso obter a inteligência emocional. Quero perguntar para vocês, e aí eu gostaria que um voluntário aí respondesse, por gentileza, tá? O que vocês entendem por autorresponsabilidade? Quando vocês olham para essa palavrona aí, o que vem à mente de vocês? Tomar uma decisão. Tomar uma decisão, até a imagem, né, remete a isso. O que mais?
Eu acho que é como a autoestima, né? Eu acho Também. que a autorresponsabilidade é a gente ser responsável também pelas nossas escolhas, né? Muito bem, responsável pelas nossas escolhas. Mais alguém quer contribuir? Beleza. Então, sim, vamos lá. Autorresponsabilidade, gente, é também um conceito ligado à inteligência emocional. Inclusive, há quem afirme que a autorresponsabilidade é, na verdade, a possibilidade que nós temos de tomar as rédeas da nossa própria vida. Na empresa Cabugi não existe isso, tá? Na empresa Cabugi não existe isso, mas em muitos lugares nós temos pessoas que culpam o Estado, culpa o governo, culpa o tempo pelo insucesso dela. É muito comum a gente encontrar pessoas, na empresa Cabugi não tem isso, tá bom? É muito comum a gente encontrar pessoas por aí, né, culpando todo mundo. Não, eu não tenho sucesso porque minha esposa não deixa. Não, eu não consigo vencer porque eu tenho filho, ou porque eu não tive filho, ou porque lá em casa o negócio é difícil, é complicado. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Existe uma possibilidade, sim, de nós tomarmos as rédeas da nossa vida. A vida também não é uma coisa tão a esmo, que todo mundo controla menos você. Você já parou para pensar? O Estado, o tempo, o governo, a família, os parentes, os colegas de trabalho, todo mundo controla a sua vida e você não? Então, assim, existe uma possibilidade, e eu estou chamando a atenção de vocês para isso, né, de tomarmos as rédeas da nossa própria vida. Como é que está a vida de vocês? Não precisa responder para mim, tá? É só para refletir. E como estão os seus sonhos e os seus objetivos? Nós não podemos permanecer apenas vivendo para pagar boletos, tá? Há sempre um sentido naquilo que você faz. Eu não sei exatamente qual é a atividade que vocês desenvolvem. Alguém poderia só dizer assim, eu faço isso, por favor, só para eu dar um exemplo aqui. Por favor, falar da sua atividade. Eu faço isso na empresa. Por favor, alguém aí. Por favor. Bem rápido. Eu trabalho no financeiro. Ô, lugar bom, meu Deus. Topzera, hein? A mulher do dinheiro é? E Sara trabalhamos no departamento pessoal da empresa Cabugi. Departamento pessoal, trabalha no setor financeiro. Aí alguém aqui trabalha no setor assim, de produção. Vocês fazem pesquisa, não é? Com solo, né? E alguém trabalha lá na natureza, não é assim também? Exato. Beleza. Então, gente, pense comigo. Nossas atividades de trabalho não se esgotam naquilo que nós fazemos. Há um resultado. Sempre há um impacto que a gente deixa no mundo. Você não é insignificante porque faz uma função inferior, que aparentemente é inferior. A pessoa que limpa a empresa, ou que trabalha na gerência, ou que trabalha na floresta, ou no solo, sei lá, qualquer que seja a função, não existe isso de maior e de menor. A gente cria essas hierarquias por conta dos perfis, né? Tem pessoas que estudam, outros não estudam, tem os perfis e vão criando as hierarquias. Mas todas as pessoas têm a sua importância. E nós somos, ou deveríamos ser, mestres na arte de transcender. E eu vou dizer o que é transcender. Transcender é você enxergar para além daquilo que você faz. Quem trabalha no financeiro, por exemplo, que é um serviço também um pouco burocrático, porque ela recebe as demandas e faz pagamentos. Mas, na verdade, você está fazendo fluir uma mola, né,
E pessoas estão sendo ali impactadas e abençoadas. Quem vende um lanche não está vendendo apenas um lanche. A pessoa que vende lanche, ela está saciando a fome de alguém. Olha como isso é massa. Se não existisse aquela atividade, alguém sofreria muito mais. Existe um sociólogo que eu gosto muito, eu também sou professor no curso de Direito, né? E ele diz assim, existe na sociedade o que ele chama de solidariedade orgânica. Todos nós estamos ligados ao outro, embora a gente não tenha sentimentos, mas nós estamos ligados por nossas atividades. De repente, se uma pessoa, se os garis fizerem uma greve, a cidade vira um caos. Ninguém vê o gari, apesar das roupas serem sempre amarelas, né, ou com aquelas faixas, mas são pessoas invisíveis. Ninguém olha para o gari. Mas ele deixa de produzir e logo a sociedade... Epa, cadê as pessoas que faziam a limpeza? Olha o lixo. Então, tudo que a gente faz tem uma importância no mundo. Então, quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? Na verdade, o dinheiro que a gente ganha, a gente quer melhorar a vida dos nossos filhos, a gente quer melhorar a nossa casa, a gente quer um bem-estar, a gente quer dar orgulho para o nosso pai, orgulho para a nossa mãe. Então, tem sempre um sentido naquilo que você faz. Então, você tem sido próspero? Você se considera uma pessoa próspera ou limitada? Realizada ou frustrada? E ainda mais, como será o seu futuro se você continuar a viver como você está? Reflita agora. Isso vai te levar à autorresponsabilidade. Porque aquilo que o governo não faz, que a Edna não faz, que o patrão não faz, que o pessoal do financeiro aí não faz, que o pessoal do setor pessoal não faz, que o seu gerente não faz, tem como você fazer. Existem coisas que a gente precisa fazer, tá? Então, assim, é interessante, gente, que nós sempre estejamos olhando para quem nós somos. Não sei se isso é possível, mas você poderia aí pegar seu caderninho, anotar, escrever sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus medos. Isso é importante. Quem é você? Quem é você na empresa Cabugi? Quem é você como marido, como esposa, como namorado, namorada, como ficante, sei lá, como empreendedor? Quem é você? Quem é você? Quem é a pessoa? Né? Essa pergunta já nos mobiliza para a gente ter inteligência emocional, para termos autoconhecimento, para melhorarmos, né, o nosso conhecimento a respeito de nós mesmos. Quando você faz essa pergunta sobre quem você é, você precisa ir para a ação. E aí é que é importante a questão da emoção, né? Porque o que você sabe que tem que ser feito, agora precisa ser feito. Se eu sei... Olha, gente, eu estava vendo uma pesquisa de uma pesquisa super válida, eu postei até no meu Instagram, inclusive eu convido vocês para me seguirem. Todo dia tem conteúdo lá, tá? @ivolavor.oficial. No final vou mostrar e eu quero que vocês me sigam para a gente virar uma comunidade, para a gente se ajudar. E pode mandar mensagem no direct que eu falo com você, tá bom? Existe uma pesquisa super válida que diz o seguinte: olha como é... talvez você diga assim, eu não sou tão bom naquilo que eu faço. Para que a gente seja excelente, topzera naquilo que a gente desenvolve, eu preciso trabalhar naquilo por 3 horas, todos os dias, durante 10 anos. Então, nós, às vezes, nos culpamos. Eu não faço isso tão bem. Mas qual tem sido o tempo de dedicação que você tem feito para isso? Então, é um alinhamento, é um trabalho constante. A vida é mobilidade. A vida é movimento, né? Nós precisamos nos mobilizar.
Veja só, a vida é tão movimento que quando a gente tem uma enfermidade que vai para uma cama, aí os órgãos começam a querer parar. A pessoa é saudável dos rins, ela tem um problema renal porque ela está internada deitada. Normalmente, os pacientes que entram em coma, por exemplo, não é? Eles passam a ter o comprometimento dos órgãos, de outros órgãos que eram saudáveis. Não tem nada a ver com o coma. Mas o fato dela estar imóvel começa a querer trazer impedimentos para a vida. Assim também é a sua vida como um todo. Vida é mobilidade. Vida é fazer. Então, o que você tem feito? Onde tem trabalhado? Tem feito o quê? Está fazendo o quê? Que cursos você tem feito para aperfeiçoar, né? Existe até cursos gratuitos. Muita gente vai dizendo assim, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para formação. Né? Qual é a atividade física que você tem praticado? Tem praticado pelo menos uma caminhadinha? Né? Esses dias, gente, eu tive que ir no cardiologista, no psiquiatra, no psicólogo, porque eu estava, até o final do ano, eu estava super bem. Academia, a alimentação topzera, de repente a pressão estava 16/10. E eu passando mal, não sei o quê, o Paranauê, o negócio, tive que fazer uma reflexão sobre o que eu estava praticando. Volta para a academia. Então, o médico diz, volta para a academia, volta para a dieta, se mobiliza, para de ficar deitado, deixa de dormir tarde, dorme mais. Enfim, é o que a gente precisa fazer todos os dias. A vida é um bem pelo qual vale a pena lutar. Então, o que você vem fazendo em prol de você, de sua família e do mundo, né? Você se sente feliz com a vida que tem levado todos os dias? E aí fica a reflexão para você, né? Outra coisa, gente. Ser, fazer e ter. Muitas vezes a gente acha que querer ter as coisas é uma coisa proibida, mas não é. Então, o que você tem no contexto material lhe satisfaz? Se não lhe satisfaz, mobilize-se para ter aquilo que é melhor. Não sacrificando a sua vida para ter, mas dentro das suas possibilidades. Beleza? Essa frase aqui do Napoleon Hill é bem interessante, né? Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grande possibilidade de um dia ser bem-sucedido. Isso é autorresponsabilidade. E às vezes a gente é tão culpador dos outros que até o fato da gente chegar atrasado nos lugares, a gente começa a culpar. Não foi porque eu não achei a chave, minha esposa guardou não sei aonde, e eu demorei, porque meus filhos isso, meus filhos aquilo, porque você não se programou, né? Tem sempre uma possibilidade de nós mesmos mudarmos a nossa rota. Eu vou acelerar aqui porque eu sei que o tempo está acabando, mas eu estou gostando de ser vocês. Eu gosto muito de falar desse tema, tá? Autorresponsabilidade. Trazendo o conceito propriamente dito. De acordo com alguns autores, diz o seguinte, seja como for, você é o único responsável pela vida que você tem. Então, os resultados positivos e os negativos, professor, Ivo, mas tem gente que me prejudica. Sim, tem. Isso não retira as pedras que são colocadas no seu caminho. Mas eu estou falando da importância que você tem dado para essas pedras. Porque quando te jogarem pedra, tu monta em cima da pedra. E aí tu galga um degrau. Às vezes, tem mais a ver com o que eu olho, com a interpretação que eu faço da realidade, do que a própria realidade em si. Então, a autorresponsabilidade seria a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim também o único responsável em transformá-la ou mudá-la. O que eu devo fazer de diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Eu vou ensinar para vocês aqui algumas leis para a gente encerrar.
da autorresponsabilidade. As 6 leis da autorresponsabilidade. E se nós olharmos para essas leis como prática para a nossa vida, provavelmente nós vamos obter a tão sonhada e a tão desejada inteligência emocional. Se é para criticar os outros, cale-se. Então, se você é um ferrenho crítico, eu fui no médico, no psiquiatra esses dias. Ivo, você foi no psiquiatra? Sim. E ele disse para mim, deixe de lado alguns assuntos que você não tem muita propriedade. Isso vai gerando em você um alívio. E a gente quer ser especialista de tudo. O brasileiro é especialista de tudo. Principalmente da vida alheia, né? A gente quer ser especialista da vida alheia. Isso, né? E fulano é isso. Isso vai gerando em você. Você não percebe. Mas vai gerando em você adoecimento. Porque para todo tipo de pessoa, de atitude ou de assunto, você tem uma posição. Meu caro, deixa eu lhe falar uma coisa. Você não é especialista em tudo. Então, existem coisas que você não tem propriedade. Então, por favor, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Eu não sei se vocês observaram essa palavrinha aqui. Vocês estão por aí, gente? Sim ou não? Sim! Às vezes dá uma Sim. solidão, sabe? A gente está aqui numa sala sozinho. Se é para reclamar, que vocês deem sugestão. Não sei se na empresa Cabugi tem dessas pessoas, tá? Talvez não tenha, né? Se Deus quiser, não tem. E se você é uma pessoa que reclama muito, olha essa palavra, gente. Sabe o que quer dizer reclamar? Clamar já é uma coisa complicada. E reclamar é você trazer o clamor mais uma vez. É como se você estivesse num buraco pedindo socorro. O reclamão, ele encontra defeito em tudo. É claro que existe defeito nas coisas. E é claro que você pode dar uma opinião sobre as coisas. É por isso que, ao invés de reclamar, você vai apresentar sugestões. Isso melhora o seu humor, melhora o ambiente de trabalho, melhora a sua inteligência emocional também, né? E se é para você buscar culpados, e aí nós temos muita gente que faz isso, busque solução, não é? Olha, às vezes a gente encontra um culpado até para nossa própria obesidade. A gente diz assim, tu não sabe o ambiente que eu trabalho, não tem como a gente não engordar. É cafezinho, é não sei o quê, é salgado, é bolo, é refrigerante. Eu sei, essas coisas são boas e a gente pode usufruir de tudo isso, né? Mas nós podemos, gente, deixar de estar culpando os outros para a nossa falta de performance. Eu já estou encerrando, viu, gente? Se é para você também se fazer de vítima, olha, pessoal, não pense que ninguém vai sentir pena de você. E se alguém sentir pena de você, pense no sentimento ruim de se ter por alguém e um sentimento ruim também de se receber. Se é para você se fazer de vítima, faça-se de vencedor, tá?
Então, não se vitime por nada. Isso não traz solução para a sua vida. Se é para você justificar os seus erros, aprenda com eles. Teve um tempo na minha vida, eu gosto de contar meu próprio exemplo, minha própria vulnerabilidade, que eu trabalhava numa empresa de educação. E eu fui convidado para um alto cargo na empresa. Cargo bom, salário bom, eu tinha prestígio, eu tinha uma sala, tinha uma secretária, eu tinha pessoas para eu designar, faça isso, faça aquilo. Era topzera a função lá. Só que o diretor da empresa, uma vez me chamou a atenção, e eu não caí o rabo, porque eu não tenho rabo, né? Para cada fala que ele dizia, eu tinha uma justificativa. Ah, mas é por isso. Ah, mas é por aquilo. Desde chegar atrasado, até não entregar as datas, ao atendimento aos clientes, etc. E aí, a partir de então, eu passei a ter um olhar diferente. Eu disse, mas será que essa pessoa não tem uma certa razão? Será que se eu justificar todos os meus erros, eu vou encontrar solução para as minhas deficiências? E tem outra, viu, gente? Para os perfeitinhos de plantão. Você paga plano funerário, porque a pessoa perfeita tem que estar com o plano funerário em dia para a família não passar vergonha, tá? Porque no lugar de perfeito é para fazer a viagem. Nós estamos aqui para nos alinharmos. Nós temos erros, e muitos erros. Graças a Deus que nós temos erros. E aprenda com os seus erros. Eu sou professor há mais de 20 anos. E eu nunca vi uma pedagogia mais eficiente do que a pedagogia do erro. Nós não aprendemos muito quando nós acertamos. Até porque ali você já sabe. Mas quando nós erramos, nós aprendemos demais. Então, ao invés de você estar se justificando, dando explicações para os erros que encontraram em você, embora você não enxergue aquele erro em você, embora você não tenha que dar razão para a pessoa, no mínimo, você reflita para aprender com aquele contexto. Porque eu tenho certeza que o contexto do erro tem muito a nos ensinar. E se é para você julgar as pessoas, não faça isso. Eu já disse a vocês, no início da minha fala, que comportamento não é caráter. Então, muitas vezes, as pessoas têm determinados comportamentos, mas aquilo não quer dizer que seja a essência da pessoa. Nunca julgue as pessoas. E a gente tem essa mania, que é uma mania velha, é uma mania desgraçada. E agora com a rede social, então, a pessoa passa 20 anos bem. Aí ela erra uma vez, ou o olhar que se teve para aquela pessoa foi um olhar de erro. Tudo que ela fez, ninguém lembra. Então, se é para você julgar as pessoas, julgue apenas as atitudes. Então, as atitudes, elas sim merecem julgamentos. E assim, nós vamos obtendo a nossa tão sonhada, tão desejada inteligência emocional. Quando a gente tem essa consciência emocional, quando a gente passa a ter mais empatia pelas pessoas, quando nós somos motivados a fazer aquilo que nós somos designados para fazer. Gente, tem pessoas... Essa imagem aqui é de uma palestra minha na Paraíba. Tem pessoas que têm um conceito errado de motivação. Ah, motivar é ficar animado. Não, motivar não é estar animado, não. Motivar-se é ter um motivo. Eu tenho um motivo de estar aqui. Porque eu estudei para poder impactar as pessoas. No sentido de melhorar a vida delas. Para mim, eu me sinto realizado em receber uma mensagem de um de vocês dizendo, poxa,
fez sentido para mim. Eu gostaria, inclusive, de estar aí, né? Colaborando com a vida de vocês. Porque esse conhecimento me transformou primeiro. E eu tenho certeza que pode também modificar a vida de vocês. Então, motivação é ter um motivo de. Às vezes você fica até tarde no escritório, até tarde no trabalho, se permite já estar numa formação, a melhorar, porque você tem um filho, você tem uma esposa, você tem uma mãe, um pai, uma pessoa que você quer impactar, ter um motivo. Então, vamos encontrar as nossas motivações. Priorizar os relacionamentos que realmente valem a pena. Não mendigue atenção. Se você não tem atenção de alguém, essa pessoa não está lhe enxergando, não reclame para ela que ela não lhe enxerga. Ela é quem está deixando de usufruir da sua companhia. E você é importante o suficiente para também abandoná-la. Não é? Então, não vamos mendigar atenção. Não vamos mendigar relacionamento. Gente, eu estava essa semana passada, viu? Pensando sobre os meus amigos. Aí eu comecei a contar nos dedos. De repente, era 1 ou 2. Conhecidos, eu tenho muitos. Colegas de trabalho, eu tenho centenas e centenas. Hoje eu lidero uma instituição que tem 13 cursos de graduação. Eu tenho mais de 3.000 alunos, mais de 100 professores. São conhecidos. Quando eu estou numa falha ou preciso de um aconselhamento, eu me lembro de 1 ou 2 pessoas. Relacionamentos, a gente passa a cultivar quando a pessoa reconhece a nossa importância. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta você estar querendo mostrar relevância para medíocres. Pessoas medíocres não vão enxergar você. E se elas não te enxergam, faz de conta que você não existe. Pode ter certeza que vai ter um lugar que você passará a existir. Você está no lugar errado e com a pessoa errada. Relacionamentos são coisas que a gente precisa priorizar. E muitas vezes, na atualidade, a gente pensa que conhecidos, pessoas conhecidas, são amigos. E, claro, existem níveis de relacionamento. Por exemplo, colegas de trabalho. Pode ali rolar uma amizade ou não. Você pode ser simplesmente colega de trabalho. Respeita, cumprimenta, ri, faz aniversário, troca presente. Às vezes você muda de empresa e as pessoas que se tornam seus amigos são aquelas com quem você vai compartilhando as coisas secretas. Amizade, a gente convida para dentro de casa, para participar da nossa vida, é diferente. Então, vamos cultivando os relacionamentos que realmente valem a pena, tá? Então, para que a gente possa finalizar nesse momento, e eu abro o microfone também para escutar vocês, vamos em direção, né, às nossas mudanças e às nossas conquistas. Certamente você aprofundou um pouquinho, né, o conceito de autorresponsabilidade, o conceito de inteligência emocional, transformando esse conceito numa crença. Porque do mesmo modo que eu tinha uma crença de que o mundo era quem impactava sobre mim, o governo, a família, agora eu vou mudar de crença. Eu sou o principal protagonista da minha história. Eu posso dar um olhar e um rumo diferente para a minha vida. Então, esteja certo de que os resultados, a partir dessa nova crença, começarão a vir a partir de agora. Pense, fale, sinta e se comporte com autorresponsabilidade. E suas mudanças, elas começarão imediatamente. Que Deus continue abençoando e abrindo as portas, né, de crescimento para todos vocês e para as conquistas de vocês. Um grande abraço, paz e sucesso. Valeu, gente. Obrigada.
Tchau, tchau. Eu abro agora a oportunidade para quem quiser falar, né, alguma coisa. E a gente pode, inclusive, tirar uma foto da tela, né? Na tela. Olha aí, ó. O Caio, a Elaine, o João Fernandes, o Henrique, a Michelle. Olha lá, Michelle. Nascimento, Gomes. Ivo, muito obrigada, tá, pela palestra, foi maravilhoso. E aproveitando o tema, tá, de inteligência emocional, pessoal, a Cabugi oferece, né, o plano de saúde Unimed, e hoje está disponível a opção de fazer terapia online. Para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida de como fazer a terapia online, é só procurar a gente aqui do RH, que aí a gente tira dúvidas de vocês. Tudo que você falou, Ivo, é muito importante a gente conhecer nossas emoções, identificar, né? Eu tenho um aplicativo chamado Cogni, que eu faço o diário das minhas emoções, né? Eu já reconheço as minhas emoções, eu faço o relatório de como foi as minhas emoções, né, durante a semana, e assim, eu consigo identificar as emoções boas e as desconfortáveis, né? Todas as emoções são necessárias, né? E hoje eu aprendi a acolher as minhas emoções, até mesmo as que não são boas, né? As que são desconfortáveis. Mas eu aprendi a acolher e entender o que está me causando aquilo, e isso é muito importante, né? E a terapia ajuda. E assim como você, Ivo, eu também já fui no psiquiatra, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque se a gente tem problema de pressão alta, a gente busca um cardiologista. Se a gente tem problema de ouvido, a gente procura um otorrino. E porque se a gente tem um problema na nossa mente, né, uma doença mental, a gente não vai procurar um psiquiatra. A gente tem que parar de preconceitos com as doenças da mente, tá? Ansiedade, depressão, não é frescura, não é falta de Deus. E às vezes a gente, não é nem porque a gente não quer ter inteligência emocional, né, Ivo? Às vezes a gente aprendeu, né, de uma forma errada devido à limitação de conhecimento dos nossos pais, e a gente acaba tendo atitudes que a gente não gostaria e que a gente não admira, né? Mas, como o Ivo bem falou na palestra, a gente está aqui para melhorar, mudar, evoluir. E a terapia, né, faz com que a gente busque o autoconhecimento, né? E aí a gente vai buscando melhorar, buscando se conhecer, e aí é isso. Então é isso. A minha participação é isso. Agradeço, tá, Ivo? Foi maravilhosa a palestra. Muito obrigado. Alguém quer falar? Aí o pessoal, olha a equipe zona lá, onde está o Henrique, né? Tem uma galera ali, né? A turma está lá em Várzea Alegre. Várzea Alegre, aqui no Ceará. Valeu, gente. Foi um prazer. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Ivo, só um minutinho. A gente pode tirar uma foto da tela e colocar no LinkedIn, no Instagram da Cabugi? Não é que pode, deve. E tem que me marcar. E eu quero que vocês me sigam lá na rede social também. Ivo Lavor, ponto oficial, né? Tá bom, vou te procurar. Vamos tirar uma foto, um print aqui. Todo mundo sorri. Deu certo. Muito obrigado, viu, gente? Tchauzinho. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, hein? Valeu, boa tarde. Obrigada, Obrigado, Ivo. Marque nós no Instagram.